Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto, professor do NUTES da UFRJ, do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje vou conversar com vocês a respeito de um problema que é muito comum entre alunos de pós-graduação, que é quando eles nos chegam com ideias sobre suas teses, ideias sobre suas monografias, dissertações, e frequentemente eles têm dificuldade em definir o seu problema de pesquisa. E isto é uma coisa muito importante que deve acontecer logo no início do processo. E ser capaz de delimitar o seu problema, particularmente definir o seu problema de pesquisa, é muito importante porque é exatamente ele que vai permitir que todo o desenvolvimento posterior da dissertação ou da tese se desenvolva de forma adequada, de forma correta. E para desenvolver esse tema, eu vou trazer um processo de orientação, pelo menos na sua fase inicial, que fiz com uma aluna de doutorado. Ela é uma terapeuta ocupacional, ela trabalha com pacientes pós-mastectomizadas. E um quadro bastante frequente nessas pacientes é o linfedema. Para que esse linfedema não aconteça, existe todo um conjunto de condutas e orientações que previnem a ocorrência dessa situação. No entanto, na experiência dela, apesar de ter feito todas as orientações adequadas, apesar de ter feito tudo o que era necessário, pelo menos tudo que ela julgava necessário naquele momento, ela percebia que havia uma alta proporção de pacientes que voltavam com esse linfedema. Então isso para ela era uma experiência desagradável e que ela acreditava que ela poderia, a partir de um processo de pesquisa, descobrir por que isso estava acontecendo. E mais do que isso, acreditava que a partir desse mesmo processo de pesquisa, ela poderia estabelecer rotinas, protocolos, programas, ela poderia fazer alguma coisa para reduzir essa alta proporção, na sua maneira de ver, de pacientes que retornavam com esse linfedema. E uma primeira hipótese que ela apresenta para mim é o seguinte: se ela faz tudo o que é necessário, se ela está agindo de forma correta, então é provável que alguma coisa no processo de aprendizagem dessas pacientes, alguma coisa durante o aprendizado dessas pacientes, alguma coisa devia estar errada, alguma coisa devia não estar acontecendo. Então ela queria saber o que acontecia com essas pacientes em termos do quanto elas aprendiam com as suas orientações e do quanto elas seguiam essas orientações ao longo da sua vida. Então, para trabalhar no seu problema de pesquisa, na sua questão experimental, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar que a aluna apresentasse por escrito uma descrição do seu problema de pesquisa. Ela apresentou um texto e também apresentou esse esquema. Se nós olharmos esse esquema, podemos ver, primeiro, que é uma ideia central, que é a questão do linfedema. E esse linfedema tem várias ideias secundárias: problemas, tratamento, prevenção e aprendizagem. Pois bem, se nós pensarmos em termos de problema de pesquisa, me pareceu que ela não estava apresentando um problema de pesquisa, no sentido, porque o que se pode perceber nesse esquema é que, em relação ao linfedema, ela apresenta várias características do linfedema e alguma coisa que, vamos dizer assim, se não é uma característica, parece estar relativamente ligado, né? Então, eu estava percebendo isso, mas eu precisava conduzir o pensamento dessa aluna em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar que ela colocasse nesse esquema as relações existentes. Claro, quando ela coloca uma seta, ela está dizendo que o linfedema é seta problema, é seta tratamento, ou seja, de que uma coisa leva à outra. Então existe uma relação lógica entre uma coisa e outra.
Então pedi que ela fizesse essa relação de uma forma mais explícita, colocando palavras. Então, primeiro ponto, ela coloca: o linfedema causa problemas de ordem social. Perfeito. Depois, o linfedema tem um tratamento longo e desconfortável. E, finalmente, o linfedema também tem uma prevenção que exige cuidados constantes, de longa duração, alterações de hábito e comportamento e assim por diante. Pois bem, essas 3 primeiras relações foram fáceis para a aluna e ela respondeu de imediato. Quando chegou nesta questão aqui da aprendizagem, esse trabalho de relação já não ficou tão simples. Então, o que começou a acontecer nisso? Né? Ela não conseguia botar uma única palavra. E não conseguia botar uma única palavra porque, na minha opinião, embora ela tivesse vamos dizer assim, uma hipótese na cabeça, isso não estava muito claro para ela. Sim, ela iria trabalhar com questões de aprendizagem em pacientes pós-mastectomizadas que retornaram com linfedema. Sim, perfeito. E, de alguma forma, ela fazia uma relação disso com o processo de aprendizagem desta paciente. Só que essa relação não se fazia de forma direta. Nós começamos a conversar e começamos a ver, por exemplo, que havia uma questão fundamental nessa situação, que era exatamente o alto retorno com linfedema de pacientes pós-mastectomizadas, apesar de terem recebido orientações, apesar de terem feito uma série de questões, apesar dos esforços institucionais e assim por diante. Então, notem que agora a questão não é, nesse primeiro momento, não é tanto como se dá o processo de aprendizagem, mas o problema mais essencial é essa questão do alto retorno com linfedema. E para explicar essa relação entre o linfedema e o processo de aprendizagem, no contexto de pacientes que retornam com linfedema, quando não deveriam, pelo menos teoricamente não, seria necessário que ela começasse a lançar mão de o que aconteceu no processo de orientação, como é que é a história de vida desses pacientes, e além disso uma série de outras questões. Ou seja, nesse sentido, o que nós temos? Um processo que faz uso de um conjunto de informações que estão ocultas na relação. Portanto, nesse momento, não é que ela não soubesse disso, mas acontece que no processo de pensamento as coisas estavam muito confusas, misturadas em um conjunto de coisas implícitas na situação. E essa confusão e esse conjunto de coisas implícitas tornava difícil estabelecer essa relação entre o linfedema e a aprendizagem. E mais do que isso, como eu chamo a atenção, o problema, num certo sentido, não era o alto retorno com linfedema, embora esta questão do alto retorno se fizesse significativa. Então, com o objetivo de esclarecer esses aspectos ocultos ou implícitos no raciocínio, propus a ela um novo mapa mental, e esse novo mapa mental começaria com a pergunta original: qual é o problema? Ou seja, se naquele anterior nós estamos falando de tema central como sendo o linfedema, e, portanto, as características a ele associadas, agora essa pergunta me dirige de forma mais direta à nossa meta. Porque, afinal de contas, desde o início, o que se pretendia era um trabalho em que a aluna fosse capaz de identificar o problema da sua tese, que fosse capaz de problematizar. E para isso, começamos a resgatar desde o seu início. Ou seja, ela nos procura para um doutorado e nos traz a sua experiência pessoal. E essa experiência pessoal, necessariamente, seria alguma coisa que deveria dar margem a algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho. E claro, quando eu falo algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho, eu estou me referindo implicitamente a
que esse trabalho, que essa pesquisa está baseada de alguma forma na sua experiência pessoal, mas que ela não é a experiência pessoal em si. Essa experiência pode fundamentar, mas ela não é o seu problema científico. Por isso, a necessidade de um trabalho. E essa experiência pessoal se refletia, nos trazia a sua questão de trabalho, em que muitas pacientes retornavam com linfedema, apesar de todos os esforços que eram feitos para evitar que isso acontecesse. Então agora eu quero chamar a atenção de que isso já estava presente no esquema anterior. No entanto, estava presente de outra forma. Naquele momento, naquele esquema anterior, a questão estava implícita. Agora nós já estamos explicitando e seguindo uma linha. Ou seja, começamos com uma chamada do problema. O que é esse problema? Esse problema se origina numa experiência pessoal, e essa experiência pessoal ela é explicitada como sendo a percepção de um alto retorno de pacientes com linfedema, quando isto não deveria acontecer. Para aprofundar mais a questão, então, nesse momento, vamos tentar buscar causas para esse alto retorno, ou pelo menos causas hipotéticas. O que poderia estar causando isso? Note que nesse momento eu não estou tão preocupado com estabelecer causas para esse alto retorno. O que eu estou preocupado nesse momento é tentar mapear um campo de conceitos, um campo de eventos, dos quais, em algum momento, nós poderíamos extrair o verdadeiro problema de pesquisa. Então a aluna começa a citar uma série de causas possíveis para este alto retorno. A evolução do câncer, elas não aprenderam o que deviam ter aprendido, alguma metástase, a orientação foi mal feita, alguma doença profissional que produzisse esse linfedema, algum acidente, escolaridade, radioterapia, falta de seguimento pela instituição hospitalar, algum tipo de alteração fisiopatológica, a idade da paciente, a própria percepção de que a orientação que eles fazem não funciona, ou ela funciona, mas é insuficiente, o estilo de vida da pessoa, aquela conduta que ela observa também com grande frequência, que a paciente segue no início e depois abandona. Falta, às vezes, apoio familiar, às vezes o que falta é a motivação, e a própria pessoa tem uma dificuldade de mudar os seus hábitos de vida. Então entramos agora numa outra etapa do desenvolvimento do raciocínio. Nós temos aqui o nosso processo básico, que é a experiência pessoal da aluna com alto retorno com linfedema indesejado. E, como dissemos ainda há pouco, a ideia era mapear o processo das causas, não com o objetivo de identificar causas para o problema, mas simplesmente para nós termos uma noção mais geral dos eventos, de coisas que possam estar ligadas à situação que vai ser no futuro o nosso problema de pesquisa. Então, na etapa anterior, o que nós fizemos foi listar um conjunto de causas, e elas estão aqui. Como você pode notar, essas causas, elas são, vamos dizer assim, se nós formos olhar, essas causas são muito numerosas. Então nós temos alteração fisiopatológica, idade, evolução. Então precisamos agora dar uma organização nisso. E uma maneira de organizar é tentar identificar determinadas categorias, né? Então, por exemplo, se eu olhar para esse conjunto de causas, eu posso imaginar alguma coisa desse tipo. Por exemplo, orientação insuficiente. Por exemplo, segmento ausente. Por exemplo, uma orientação mal feita. Essas coisas têm alguma coisa em comum. Por exemplo, então eu começo a separar essas situações. Temos aqui, a orientação não funciona. Talvez, o que mais que eu poderia encontrar? Questões da orientação insuficiente. Essas parecem ser alguma coisa
que tem a ver. Ainda não sei nesse momento que categoria eu as colocaria, mas de qualquer maneira parecem de alguma forma parecidas. Agora, por exemplo, da mesma forma eu começo a olhar esse segue no início e depois abandona. Tem alguma coisa que é diferente desse conjunto de vamos dizer, de causas ou de eventos que podem estar relacionados com o problema do retorno indesejado de pacientes com linfedema, né? Talvez motivação é algo que parece que tem a ver. Vamos ver o que a gente pode... Apoio familiar, outra situação, né? O que mais que eu poderia ver aqui? Estilo de vida. É possível. Note que eu estou tentando agrupar esses eventos por similaridade, por analogia, por alguma proximidade semântica, alguma proximidade lógica na situação, né? Elas não aprenderam as orientações dadas? Pode ser. Elas podem ter alguma dificuldade para mudar? Sim. O que mais que a gente poderia pensar nisso? Agora, nesse momento, começa a ver... Ficou muito claro essa proximidade. Ficou muito claro essa proximidade. Agora, metástase, doença profissional, idade, evolução do câncer, algum acidente, radioterapia, talvez a escolaridade, a gente pensar nesse grupo, algum tipo de alteração fisiopatológica. Quer dizer, dá para perceber que existe aqui um certo, como é que eu vou dizer, um certo conjunto de eventos ou hipóteses de causas que são parecidas. Então está na hora de eu começar a pensar em alguma coisa que possa juntar esses diferentes eventos. Por exemplo, aqui eu poderia pensar que em todos esses casos o que houve foi uma assistência inadequada. Agora, essa assistência inadequada, ela é decorrente ou está associada, ou está, talvez, uma outra forma de falar disso, é falar de fatores institucionais. Então, o que eu tenho aqui? Diferentes fatores institucionais como eventuais causas para esse tipo de problema. Será que esse conjunto de fatores teriam a ver com o nosso problema? Isso é uma questão a ser vista daqui a pouco. Agora vamos a esse outro conjunto de situações, que me parece que está relacionado com, se falei lá de fatores institucionais, agora eu posso falar de fatores pessoais. Então, temos aqui um conjunto de fatores pessoais que poderiam, de alguma forma, estar relacionado com esse tipo de situação. E, se pensarmos nesse outro conjunto, eu não vejo assim, vamos dizer, do ponto de vista dos institucionais e dos pessoais, eu não vejo uma necessidade de classificá-los de uma forma assim muito
muito explícita, muito específica. Então, nesse momento, eu vou defini-lo como outros fatores. Então agora temos um outro tipo de conjunto. Eu queria chamar a atenção do seguinte. Este tipo de organização, em que eu dividi por fatores institucionais, outros fatores e fatores pessoais, ele não é universal, no sentido de que esta foi a organização que nós demos para o conjunto de fatores. Foi uma organização que tem a ver com os nossos objetivos, que tem a ver com o tipo de orientação que é dado. Quer dizer, então você que está assistindo essa apresentação poderia ter organizado esse conjunto de eventos ou causas de outra forma, em função dos seus próprios objetivos. Então aqui há um aspecto bastante idiosincrásico na situação. Pois bem, e a idiosincrasia dessa situação tem tudo a ver com, primeiro, a minha maneira de orientar e tem tudo a ver com a minha linha de trabalho. Essa aluna, ela vem trabalhar comigo e eu só serei capaz de orientá-la de forma eficiente na medida em que nós possamos trabalhar em cima da minha linha de trabalho. Então, por exemplo, nesse momento, trabalhar com evolução do câncer, idade, radioterapia, esse tipo de coisa, não é como eu digo, não é exatamente a minha praia. Da mesma maneira, lidar com fatores institucionais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade, nesse momento, de dividir isso, onde eu tenho um conjunto de coisas que permitiria a minha orientação e um outro sem possibilidade de orientação. Isso é muito pessoal. Então, por exemplo, se eu lido com fatores institucionais, se eu não lido com fatores institucionais, então, nesse caso, o que eu tenho é um conjunto de situações em que não vejo muita possibilidade de orientar a aluna. Da mesma forma, esses outros fatores eu também não vejo muita possibilidade de orientação. No entanto, esse conjunto de fatores pessoais já se aproxima mais da minha linha, né? Então, ou seja, o que eu agora vou fazer é tentar aprofundar um pouquinho mais esses fatores. Então, no sentido de tentar mexer com esses e deixá-los com mais clareza do que é e do que não é possível. Então vamos lá. Que tipo de situação, que tipo de orientação seria possível aqui? Então aqui o que é que nós temos? Eu tenho fatores pessoais e todos esses aqui. E agora? Como é que eu posso pensar e me aprofundar mais nesse tipo de situação? Bom, então agora, nesse momento, eu tenho um conjunto de eventos e situações que eu entendo nesse momento como sem possibilidade de orientação,
e, portanto, eu posso deixar de lado. E um conjunto de eventos que eu entendo como de possível orientação, ainda não está definido com clareza, mas, de qualquer maneira, é em cima desse tipo de evento que eu talvez seja capaz de orientar. E essa vai ser uma área em que eu vou tentar explorar com maior clareza para que eu possa identificar o verdadeiro problema de pesquisa. Então, para que isso aconteça, eu vou trabalhar da seguinte forma. Organizo aqui essas causas e vou pensar nesse conjunto de causas a partir de uma questão fundamental em ciência, que é tentar explicar por que as coisas são do jeito que são, por que as coisas acontecem. Dentro de certos limites, eu estou voltando ao ponto de partida, que é, quando eu falo de causas, eu me pergunto por quê. Só que aqui eu estarei aprofundando essa situação. Então eu posso, por exemplo, me perguntar por que essas alunas não aprenderam? E assim, com esta pergunta simples, por quê, eu dirijo meu raciocínio, meu pensamento para as razões fundamentais, as razões que estão ocultas no processo, que explicam, por exemplo, o fato de haver um alto retorno com linfedema, que tem como causa um determinado fator pessoal, que é o fato delas não aprenderem as orientações, mas eu quero saber por que elas não aprenderam. Então está aqui essa primeira situação. Da mesma forma, todas as coisas podem responder da mesma maneira. O problema é exatamente o mesmo. Claro que você dirá que algumas respostas desse porquê vão ser mais fáceis, mais simples de serem resolvidas. Perfeito, nada contra isso. Outras vão ser um pouco mais complicadas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que agora nós conseguimos nos aprofundar não mais a uma mera aparência, a um mero fator empírico. Elas retornam e o estilo de vida é diferente, a falta de motivação e assim por diante. Então, explicar os processos por meio dos quais ela segue no início, depois abandona, o estilo de vida, o fato de não ter aprendido, a ausência do apoio familiar, ou seja, que processos poderiam ser descritos explicar esse alto retorno com edema. E raciocinando, aqui o que eu tenho? Há situações em que eu posso falar de fatores que têm a ver com a biologia. Posso falar de fatores que têm a ver com a psicologia. E, finalmente, posso falar de fatores que têm a ver com a cognição. Percebo que, nesse momento, nós estamos agora num outro processo de organização. E, neste sentido, o que nós temos agora? Voltando ao fato de que eu, professor, orientador, tenho a minha linha de trabalho,
E essa linha de trabalho, ela me aproxima muito mais da cognição do que da psicologia e da biologia. Portanto, o que é que eu faço aqui? Nova categoria, as quais eu aproximo a parte da psicologia e da biologia. E fico aqui com a cognição, que é a minha linha mais próxima do que o aluno deseja. E nesse aspecto, então, é quando agora eu sou capaz de criar uma pergunta. Uma pergunta que pode ser a pergunta, a questão norteadora dessa tese. Note agora que eu tenho uma pergunta que eu vou ter de avançar, uma pergunta que eu vou ter de aprofundar mais. No entanto, é bastante razoável pensar que, neste momento, eu tenho aqui a grande questão do meu processo. Ou seja, eu tenho aqui uma pergunta que ela é operacional. Operacional no sentido de permitir que, por intermédio desta pergunta, eu desenvolver uma tese de doutorado que, simultaneamente, responda às demandas da aluna e à minha capacidade de orientação e interesse de pesquisa. Então, esta é a famosa questão norteadora, aquela questão que vai ser desenvolvida ao longo de toda a tese e cuja resposta nós buscaremos obter por intermédio do esforço de pesquisa. Nesse momento, eu diria que não. Isso vai exigir algum tipo de aprofundamento, outras leituras, revisões de literatura e eventuais processos de pesquisa empírica, talvez. Mas, de qualquer maneira, eu quero chamar a sua atenção para todo o trajeto que nós fizemos, em que todo o trajeto consistiu em um progressivo aprofundamento, mas também um progressivo detalhamento da situação, em que nós fomos identificando grandes áreas as quais nós identificamos como inadequadas e fomos progressivamente separando as áreas adequadas das áreas inadequadas. Dito de outra forma, nós progressivamente fomos separando o joio do trigo. E nesse sentido, essa separação tem a ver com uma análise lógica, mas tem a ver profundamente com o tipo de interesse que nós temos a partir da nossa experiência, a partir da nossa leitura, a partir dos nossos interesses de trabalho, de pesquisa, da nossa linha de pesquisa. Então, concluindo, eu quero chamar a atenção deste processo de progressiva especialização e aprofundamento. Vamos lembrar o que aconteceu até o momento. Começamos com a experiência pessoal da aluna, e essa experiência pessoal levando à identificação de um problema empírico, e a partir da organização lógica nós começamos a buscar o chamado problema de pesquisa, mas a partir de um conjunto de separações. Nesse caso, terminamos com todo o conjunto de situações em que não havia possibilidade de orientação e prosseguimos em todas as situações em que, de alguma forma, isso podia acontecer. E mesmo nesses momentos em que você tinha um conjunto de eventos ou de possíveis causas, essas causas, no sentido da nossa pesquisa científica, ainda eram superficiais, ainda eram a aparência das coisas. E é quando nós trabalhamos o processo
o processo desse porquê P, é que nós chegamos a uma situação em que podíamos obter os processos implícitos, os processos ocultos por trás da aparência dos eventos, quando finalmente fomos capazes de chegar à grande questão aqui, qual seja a pergunta que, embora não seja definitiva, vai nos permitir uma orientação, um trabalho cada vez mais claro para o desenvolvimento desta tese. E, finalmente, encerrando essa apresentação, eu quero chamar a atenção sobre um aspecto muito importante de todo o processo. Durante toda essa apresentação, eu usei algumas ferramentas, esquemas, mapas conceituais, mapas mentais, e na maior parte das vezes não segui perfeitamente o que é um mapa mental, conceitual, um esquema. Portanto, eu não fui muito preciso no uso de cada esquema. Mas isso para mim não era importante. O que era importante é que eu estava usando representações gráficas do conhecimento e usando isso como ferramenta para tentar explicitar um processo de pensamento, um processo de organização do pensamento. Isso, para mim, era o mais importante, porque eu quero chamar a atenção de um aspecto que é bastante importante nessa apresentação e na orientação. Eu não gostaria que você, ao final dessa apresentação, ficasse pensando que foram as ferramentas que resolveram a situação. Essas ferramentas, essa representação gráfica do conhecimento, a única coisa que ela fez foi tornar explícito, tornar mais objetivo uma forma de pensar. E esta tem sido a questão crítica no processo de orientação, já que o grande trabalho de um orientador é favorecer o desenvolvimento do aluno no processo de pensar cientificamente. Eu sou o professor Maurício Peixoto e espero que você tenha gostado desta apresentação. Até logo e até breve.